final da eternidade no nosso corpo de carne é a obra da cruz. É quando Cristo pega nós e nós por fé somos batizados, inseridos na obra de Cristo, e então entramos pelo corpo de Cristo e debaixo da sua obra, no triunfo da ressurreição. Não tem nada que nós possamos fazer no corpo que de alguma forma vai constituir alguma coisa de valor para Deus. Porque a única coisa feita no corpo que constituiu valor para Deus foi a obra de Cristo na cruz. Ou nós nos unimos a ela e constituímos valor para Deus na forma humana de pecador como escravos, ou não somos aceitos por Deus. Porque não há obra humana que seja aceita por Deus. Nós já temos a vida eterna, mas oferecemos o nosso corpo ao pecado. Ô pastor, quando? Quando mentimos. A mentira pode nos dominar? Se ela pode dominar você, você não se converteu ainda, porque o texto sagrado diz que o pecado não terá domínio sobre nós. A Bíblia diz que eu estou em Cristo e a ação poderosa de Cristo já está na minha vida. Agora, se eu não entendo isso aqui, então eu abro um precedente para o pecado. Quando eu abro um precedente para o pecado, eu estou entregando a minha vida e o meu corpo ao pecado. E então estou me rebelando a Deus, porque não quero mais ser seu escravo. Eu quero tomar minhas decisões. Eu tenho que saber o que eu quero na minha vida. Eu quero escolher as minhas coisas. Então você vai escolher servir o pecado. Não, mas eu não quero servir o pecado. Não dá. Ou serve Jesus ou serve o pecado. Porque as tuas escolhas que você fizer com o teu coração, o texto sagrado diz que serão escolhas que te levarão para a morte. Ou você serve Jesus ou serve o pecado. Ou reina na sua vida Cristo, ou reina o pecado. Não há meio termo. A Igreja Batista do Bacaxiri tem um cartãozinho, Vida Discipular, que é entregue em todas as reuniões. E o pastor Schenck, numa das reuniões nossas de renovo, ele trouxe alguns e eu peguei 2. E ele traz, na verdade, algo que todos nós conhecemos, mas ele manifesta 3 perguntas de uma vida de quem declara a ação e soberania de Deus. E é debaixo dessas perguntas que nós vamos caminhar no texto sagrado, para que depois a gente possa respondê-las. Uma simplicidade daquilo que o reino de Deus é. Não adianta a gente falar. Não adianta a gente apenas entender. Nós precisamos compreender isso profundamente e deixar essa intimidade com Deus transformar, marcar a nossa vida, delinear o propósito da nossa fé. E Romanos, ele traz isso com muita clareza. Lembrando, Paulo não tinha ido a Roma ainda, ele está apenas exemplificando. Então Paulo, quando ele está doutrinando a igreja, ele tem o hábito de trazer um assunto, ele abre parênteses, às vezes dá 1, 2, 3 capítulos, depois ele volta no mesmo assunto. Então esse texto aqui do capítulo 3, ele faz parte do capítulo 6 de Romanos. O 4 e o 5, eles estão sendo justamente essa explicação do que ele quer trazer para nós. Mas o versículo 21 do capítulo 3 de Romanos, ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Primeira coisa, Paulo está afirmando para nós que neste momento, os que caminham pela fé, eles não estão mais debaixo da constituição da lei. Senão ele dizia, mais ou menos na lei. Ele diz agora, porém, sem lei. Então a gente diz, mas então não precisamos caminhar debaixo da lei? Não. Olha o que o texto está dizendo. Ele diz, nós vivemos sem lei porque chegou a nós a eternidade que foi proposta por Deus para todos os homens. E Paulo deixa bem claro isso.
Então, quando nós perguntamos, a salvação é para todo mundo? Obviamente que no nosso coração a gente tem uma resposta: a salvação é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aí você diz: como não é? A salvação é para os demônios? Não é. A salvação é uma ação bem definida de Deus para quem? Para o homem. É para nós a salvação. É intrínseco ao homem. É Deus propiciando ao homem resgate, proporcionando ao homem libertação, proporcionando ao homem salvação, proporcionando ao homem a identificação da eternidade. Porque a palavra diz bem claro que o inferno não foi feito para o homem, ou foi feito? A Bíblia diz que foi feito para o diabo e seus anjos, seus demônios. Não foi feito para nós. Então a salvação, ela envolve quantos cristãos? Todos. Envolve quantos seres humanos? Todos. Mas todos vão ser salvos? Uau, que coisa engraçada. Você está vendo o que é propício a manifestação de Deus e o que é uma realidade espiritual? É isso que Paulo está mostrando aqui, ó. Nós vivemos dentro de uma lei maior, porque a lei maior é a lei de Deus, é a lei que se manifesta pela fé. Essa lei não pode ser esculpida em letras. Não pode. Quem é que pode dizer como é a lei de Deus? A lei do Velho Testamento nós sabemos, 619 mandamentos. No caput principal, os 10 mandamentos, que nós bem os conhecemos. Mas agora Paulo diz que essa lei proporcionou ao homem a manifestação da justiça de Deus pela boca da manifestação da lei, e também o que os profetas assim declararam. E que justiça é essa que veio e que chegou até nós? Pela manifestação da lei? Não. A justiça se cumpre pela manifestação da lei da fé, o que é eterno, e não do que é humano. Não está na nossa esfera de pensamento. O homem pode salvar a si mesmo? Não pode. Então nós temos que entender que a lei é uma ação de resgate feita para o homem, que pertence ao homem, e quando o homem se submete a essa lei, ele agora deixa de pertencer a si mesmo e passa a pertencer a Deus. E então ele diz: agora então eu sou filho de Deus e pronto. Não, você é filho de Deus pela lei da fé. Mas enquanto você está aqui nessa terra, diante da lei que te constrange, o envelhecimento do que é natural, as leis físicas e a lei que contemporaniza o nosso ser, nós estamos debaixo de algo que desvanece, que nos enfraquece. Então, essa lei nos torna um único jeito e com uma única percepção para que possamos contemplar da lei da fé. Quando nós não somos elevados ao padrão de filhos de Deus, embora Cristo nos levou lá, isso é lei da fé, mas a vivência nossa humana uns com os outros e a manifestação do reino de Deus através da nossa vida, ela é manifestada pela escravidão. Como assim? A palavra mesmo vai nos declarar que todo aquele que é comprado, ele tem um resgate pago. E o resgate era feito por quem? Por um escravo. E a palavra usa a palavra doulos. Você sabe o que é doulos? Escravo.
Ele não pode escolher mais. Olha que loucura. Mas ele é filho de Deus. Não, meu filho. Você é filho de Deus manifestando fé. Manifestando as coisas que as pessoas querem ver. Você é um escravo. E da última patente. Se existisse um zero maior à esquerda, seria nós. Mas como? Irmãos, acabaram de cantar o quinteto aqui hoje. Que estranho personagem é esse que se manifesta como Deus? E ele disse que era filho de Deus. E aí todo mundo disse, não, mas ele não pode ser filho de Deus. É filho de Deus? Não, pode. As pessoas podiam crer ou não. Elas podiam dar crédito ou não. Mas Jesus manifestou-se como filho de Deus de que forma? Como escravo. Como servo. Então a manifestação das coisas de fé, elas têm um elo com o mundo. Escravidão. Ser um coração servil, que não tem domínio. Antes, a primeira música também, a segunda música, né, que eles cantaram depois, dizendo, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Esse é o fechamento dos que andam sem lei. Você consegue entender bem? Vou repetir, porque às vezes a gente quer uma coisa mais didática, e eu vou dar para você. Você quer manifestar Cristo para os homens? Seja um escravo. Você se apresenta diante de Deus, se apresente como filho de Deus, através de Jesus Cristo. Mas nós fizemos o contrário. Nos apresentamos para os homens como filho de Deus, e nos apresentamos diante de Deus como escravos. Paulo não fala em Romanos que foi nos dado o privilégio de termos o Espírito Santo, o qual clama e diz, Abba, Pai. E nós temos realmente acesso a quem? Pelo sangue de Jesus? Ao Pai. Ele não é nosso Pai? E Jesus não era filho de Deus? Toda oração que Jesus fala, ele nos ensina a termos um relacionamento de comunhão com o Pai. Tudo que vocês pedirem, quando andarem como escravos, peçam ao Pai em meu nome. O elo. Elo de filhos. Elo de quem se apresenta diante de Deus sabendo que foi um grande resgate que Cristo fez. Mas para o mundo, irmãos, não adianta nós querermos ser e dizer, eu sou filho de Deus, você não é. Eu sou salvo, você não é. Isso provoca no coração do ímpio, daquele que não crê, ele se acha inferior. E nós não podemos salvar ninguém se essa pessoa não sentir que nós podemos ajudá-la, resgatá-la, estender a mão, podemos socorrê-la. E é função do servo, é função do escravo estender a mão. Mas às vezes nós queremos os direitos do filho e não conseguimos fazer a obra dos escravos. E Jesus bem disse, depois que fizermos tudo e muito bem acabadinho, não fizemos mais do que nossa obrigação. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé, que tem um padrão, que tem uma manifestação, que tem um ideal. Qual é o padrão da fé? Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção para todos? Não, irmãos, o texto está dizendo que não há distinção para todos os que creem. Quem não crê já está distinto. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso vale para todo mundo. 24. Sendo nós justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus que Jesus realmente nos redimiu.
É Cristo que nos redime. 25. A quem Deus propôs, Deus quis, que no sangue de Cristo agisse como propiciação mediante o quê? A fé. O sangue de Jesus, para quem não crê, que valor ele tem? Não tem valor nenhum. Para o que crê, redenção. Para quem não crê, não tem valor nenhum. Porque não se sente pecador. Porque ele diz que conversa com Deus e não carece da glória de Deus. Mas nós entendemos que carecer da glória de Deus muitas vezes, e a gente chega lá e diz, Deus me ajuda. Não, eu tenho comunhão com Deus. Isso não é comunhão com Deus, irmãos. Se você olhar a palavra original de carente, é alguém que vive verdadeiramente como um servo diante do seu Deus, necessitando de tudo dele. Carente. Para que a glória dele seja a expressão de Cristo em nós. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. Quando? No tempo presente. Para ele mesmo ser justo, é ele o justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que está na lei da fé, aquele que está na dispensação da eternidade. 27. Onde, pois, a jactância foi toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Não se esqueça, tudo que você apresenta e que ela altera a lei da fé, a Bíblia diz que se tornou jactância. Não era assim que o povo de Israel dizia? Nós somos melhor que os outros. Jactância. Deus nos escolheu como povo dele. Mas o próprio Deus, na lei, determina que o povo de Israel que ia ser salvo não era todo ele, mas apenas o remanescente fiel. Assim também o texto depois proporciona para Israel o mesmo espelho para a igreja. E ele diz que a igreja vai ser arrebatada, mas não a igreja toda, antes um rebanho pequeno, um pequeno rebanho. Foi essa a palavra da manifestação do Messias para Isaías, dizendo: não te atemorizes, ó pequeno rebanho. Nem todo mundo consegue entender se o Espírito não revelar isso. Crer, muitos podem declarar, mas o crer consciente de uma lei muito maior é que muitas vezes não conseguimos compreender como essência para a nossa vida transformada. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independe. Salvação não depende. 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Irmãos, então ela não existe mais, então nós anulamos ela. Não anulamos nada, olha o que diz o texto. Não, de maneira nenhuma. Antes a confirmamos. E o Yuri bem falou aqui na ministração, dizendo: eu não faço boas obras para alcançar a salvação. Porque eu sou salvo, eu faço boas obras. É isso que ele está dizendo. A minha vida ou diz o texto, confirma, acessa o que é eterno e manifesta na minha vida pelo doulos, pelo escravo, pelo reconhecimento e pela manifestação do nada. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa
Fraqueza, então nós entendemos, não é o forte que ganha o poder de Deus, é o fraco. Não é o que se diz que não peca, é o pecador. Não é o que diz que faz, é o que não faz. Não é o que diz que é o que não é. É quando a pessoa diz, eu não valho nada. Então Deus olha do céu e diz, tu vale muito. Quando o cara diz, eu valho muito, Deus olha do céu e diz, não te conheço. Não existe meio termo no padrão de Deus. Eu conheço tudo de Bíblia. E às vezes passo uma vida toda sem manifestar a graça de Jesus para ninguém. E às vezes alguém conhece um versículo e faz um estrago no império das trevas. Mas essa é a diferença. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Porque estamos debaixo da lei que manifesta a eternidade. Essa lei é muito maior. É muito maior do que a lei. Ah, mas então nós precisamos guardar sábado, nós precisamos não comer comida assim, não precisamos fazer isso aqui. Irmãos, isso era uma manifestação de culto que foi dada a Israel. Nós agora já temos o culto perfeito, Espírito Santo em nós. E chegou o dia, disse Jesus, em que nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade. E é esse os adoradores que o Pai procura. Não é mais em Samaria, não é mais em Jerusalém, não é mais um lugar. Agora é estar pela fé na presença de Deus, na manifestação da eternidade. E se eu ando nessa lei de fé, vai lá, pulo 5, vamos para o 6, pulo 4, 5, versículo 5, capítulo 6 de Romanos, versículo 5. Nós agora andamos com Cristo. Nós agora estamos debaixo da lei da eternidade, estamos debaixo da lei da fé. E agora como é que trazemos essa eternidade para a nossa vida no dia a dia? Como que a gente traz ela? Qual é o elo dela? Olha, nós não lemos que foi pelo sangue de Jesus na cruz que foi aceito pela vontade de Deus como propiciação, e Ele redimiu a todos. Foi estendida a salvação para quem, irmãos? Para todos os homens. Para todos os homens. Veio para todo mundo. Circunciso, incircunciso, gentil, judeu, pagão, cristão, quarentão, velhão, novão, vem para todo mundo. É homem no sentido de raça, recebeu a remissão. Porque Deus não faz distinção, o texto diz. Então agora nós entramos no mundo da fé. Como que agimos? Revelando esse servo, esse duros, esse escravo. Versículo 5 diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Irmãos, nós temos que entrar pelo caminho para obtermos as coisas espirituais. E o caminho é o sacrifício de Cristo. Então adentramos o sacrifício de Cristo, porque foi por ele que nós fomos redimidos. É pelo sangue de Cristo que foi pago um preço por nós. E agora nos tornamos escravos de Deus. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O portal da eternidade no nosso corpo de carne é a obra da cruz. É quando Cristo pega nós e nós por fé somos batizados, inseridos na obra de Cristo, e então entramos pelo corpo de Cristo e debaixo da sua obra, no triunfo da ressurreição. É na glória que agora se manifesta em nós o poder ressuscitado de Cristo. Olha o que diz o texto. Versículo 5, vamos ler todo de novo agora de maneira inteirinha. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, é um fato. É isso que acontece com a gente, é isso que eu creio. Esse é o portal
que nos leva a usufruir a glória de Cristo no corpo de carne, trazendo o que é eterno para manifestar no escravo o poder do seu Senhor, porque o escravo não tinha identidade. Aonde ele vinha e o que ele fazia, ele representava a glória do seu Senhor. O que você quer? Eu vim buscar o que o meu Senhor mandou. Toma aqui. E ele tomava então o ofício da sua obrigação e chegava diante do seu Senhor e dizia: está aqui o que o Senhor mandou. Viaja, faz tudo, prepara a mesa, vai para o campo. Tudo que o escravo fazia era para quem? Para ele enriquecer? Não, para o seu Senhor e para a glória do seu Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem nada que nós possamos fazer no corpo que de alguma forma vai constituir alguma coisa de valor para Deus. Porque a única coisa feita no corpo que constituiu valor para Deus foi a obra de Cristo na cruz. Ou nós nos unimos a ela e constituímos valor para Deus na forma humana de pecador como escravos, ou não somos aceitos por Deus. Porque não há obra humana que seja aceita por Deus. Até as boas, as melhores intenções, nada. Tudo que é feito é por Cristo e através da sua obra. Por isso vem a afirmação: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Cada dia mais nós vamos destruindo esse corpo. E não sirvamos. Nós servíamos quem antes? Nós éramos escravos de quem? Do pecado. Agora, e servíamos como escravos. Está aí o texto. Versículo 7. Se fomos crucificados com ele, então o nosso velho homem também foi entregue. E o versículo 7 diz: porquanto quem morreu, não é que vai morrer, Cristo já morreu na cruz. Então nós temos que já estarmos na condição de mortos. E quando estamos na condição de mortos, então o texto está aqui corretíssimo, o original também diz morreu, passado. Porquanto quem morreu lá na obra de Cristo, passou pelo portal da vida eterna, ele está agora justificado do pecado. Agora ele está em Cristo. Agora o Senhor, o pecado manda nele? Não manda. Olha lá o que diz, versículo 12. Não reine, não governe, não mande, portanto o Senhor, o pecado em vosso corpo mortal. Ele pode mandar? Só se tu quiser, porque a Bíblia diz que não é para ele reinar, ele não pode mais. Não reine, portanto o Senhor, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. E isso aqui foi escrito para crente. É porque nós já temos a vida eterna, mas oferecemos o nosso corpo ao pecado. Pastor, quando? Quando mentimos. A mentira pode nos dominar? Se ela pode dominar você, você não se converteu ainda, porque o texto sagrado diz que o pecado não terá domínio sobre nós. A Bíblia diz que eu estou em Cristo e a ação poderosa de Cristo já está na minha vida. Agora, se eu não entendo isso aqui, então eu abro um precedente para o pecado. Quando eu abro um precedente para o pecado, eu estou entregando a minha vida e o meu corpo ao pecado. E então estou me rebelando a Deus, porque não quero mais ser seu escravo. Eu quero tomar minhas decisões. Eu tenho que saber o que eu quero na minha vida. Eu quero escolher as minhas coisas. Então você vai escolher servir o pecado. Não, mas eu não quero servir o pecado. Não dá. Ou serve Jesus ou serve o pecado. Porque as tuas escolhas que você fizer com o teu coração, o texto sagrado diz que serão escolhas que te levarão para a morte. Ou você serve Jesus ou serve o pecado. Ou reina na sua vida Cristo, ou reina o pecado. Não há meio termo. Tudo vem.
Ou você anda pela fé na manifestação de Deus, ou então não anda. Que diz mais o texto? Não ofereçais, diz o versículo 13, cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele não falou lá? Falou lá no capítulo 3. Agora ele diz... E o versículo 14, quando manifestamos nos nossos membros, na identificação da obra de Cristo, a glória de Cristo, versículo 14 é uma realidade para nós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pecado vai ter domínio? A Bíblia diz que não. Ah, pastor, mas no meu couro tem. Sim, tu não é escravo, tu se manda, tu decide, tu acha que é bom para ti, tu toma tuas decisões, tu não pergunta para Deus, e então você está servindo quem desse jeito? O caminho da fé? Não, o caminho do pecado. Ah, pastor, mas aquele povo, ele quis não seguir Jesus, que pecado ele cometeu? Ele não cometeu pecado nenhum. Ele apenas serviu aquilo que ele já servia antes. Porque Jesus, ele arranca o poder do pecado, ou a pessoa continua andando no pecado, não existe meio termo. Eles viram o Messias, eles conheceram o Messias se apresentou como Filho de Deus e disse, gente, para vocês receberem o dom da vida, vocês vão andar que nem eu. E o povo de Israel bem entendeu quando ele disse, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele povo sabia muito bem, sabe por quê? Porque era manifestado diante do sacrifício, a imposição das mãos que transmitia para aquele que era o sacrificado, o inocente, todas as transgressões que eram lançadas sobre uma ovelha, sobre um bode, sobre um bezerro, sobre uma novilha, transferia-se aquilo. E então, empapuçado no pecado, se tornava aquela oferta como ação de encobrir, até que Cristo fosse manifestado todos os pecados, tanto de antes, capítulo 3 nós vimos de Romanos, quanto os de agora, nesse tempo agora. Tudo foi manifestado. Aquele povo bem entendia que o sacrifício de Cristo tinha que ser um sacrifício na carne por inteiro. Mas a Bíblia diz que estava oculto, mas Jesus em todo o tempo tinha declarado, para que aquele povo pudesse experimentar, não apenas usufruir da glória de um governo messiânico, mas a vida do Messias na sua vida. Ele não termina a carta aos Romanos dizendo e ensinando a justificação. Foi pago um preço para todo mundo, está resolvido o problema, gente. Não, além disso ele diz, agora você precisa aprender a ser um escravo como Cristo foi, um servo, sofredor até o fim, sendo um doulos, um escravo completamente relevante, para que o mundo possa ver a nossa relevância através da manifestação de Cristo na nossa vida. Ou seja, a salvação é uma ação de resgate que pertence ao homem em todas as esferas. Quem que pode se identificar com Cristo? Os anjos podem? Não, somente nós. Os que já morreram e foram sepultados nessa vida, eles podem se identificar com Cristo? Não. Os que vão vir, eles terão a chance? Vão ter. Mas quem é que pode se identificar com Cristo? Os que estão neste presente. Paulo fala, agora se manifestou a justiça a todo aquele que crê. É hoje que ela manifesta. Não é amanhã, nem foi ontem, é agora. Porque ela pertence à ação de resgate ao homem. Efésios, capítulo 1.
Tem outra manifestação nesse texto. E ela vai falar da predestinação. Muitas vezes confusa, mas Santo Agostinho, já em 340, já explicava isso com tanta clareza. Santo Agostinho é uma benção. E é o que ele ensinava lá que eu estou falando aqui agora. Não, eu descobri, não. Pastor Ciro é um exímio teólogo. Não, eu sou um escravo de Cristo, estou trazendo para vocês o que Santo Agostinho, na mais refutável humilhação, também ensinou. Efésios 1:5. Agora em Cristo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Porque Ele quis, Ele predestinou a quem? Nós. E aqui Paulo diz, já somos filhos. Adoção. Nós ainda trazemos, irmãos, presta atenção, na adoção, as características dos nossos pais. Então precisamos ir para a nova casa, e lá na nova casa receber o quê? Toda a mudança para que possamos usufruir a herança de filhos que somos. O único filho que existe na Bíblia é quem? Cristo. Então nós precisamos do Cristo para que nós, unidos na sua morte e ressurreição, possamos manifestar a ação de Cristo sobre a terra. E então a garantia da adoção que nos foi dada em Cristo Jesus possa manifestar naquele dia a nós como filhos de Deus. Mas no primeiro dia de adoção, se alguém perguntar quem é meu pai, eu vou dizer quem que é. Meu pai novo. Porque ele me mudou de uma casa. Antes eu servia na casa das trevas. Agora ele me arrancou da miséria das trevas e me transportou para a casa da luz e do reino do seu filho. Agora quando perguntam para mim, eu digo, não, eu sirvo o pecado. Não, eu sirvo Jesus. Agora eu estou na casa dele. Essa ação é o reino de Deus se manifestando em nós. É o que é espiritual e fé manifestando na nossa vida. Ou seja, a predestinação, conforme Santo Agostinho diz, é uma ação de eternidade que pertence a Deus. Então não compete a nós. A predestinação pertence a quem, pastor? A Deus. Ele sabe de antemão quem é e quem não é os que vão crer. Ele sabe quem está aqui nessa noite e que anda verdadeiramente na obra daqueles que não dependem da lei, porque andam pela fé. Eu não sei, mas Ele sabe. Porque Deus é onisciente. Então Ele sabe todas as coisas. Ou seja, a predestinação é uma ação dEle. Então a predestinação não tira a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, antes, porém, nos coloca dentro da pregação do Evangelho da fé. Porque nós queremos que as pessoas possam ser reconhecidas por Deus como predestinadas, e não por nós. Eu sou predestinado. É um tolo. Um boca aberta. Quem que define quem é predestinado? Pode ser que você diga que é predestinado e não seja. Porque você se colocou em jactância. E o que diz lá? Toda jactância, toda lei, toda ação virou o quê? Nada. Para aqueles que creem e andam na glória do Filho. É isso que o texto está dizendo. A predestinação é algo intrínseco a Deus. É a qualidade dele. Ele não pode deixar de não saber. Precisa inventar fofoquinha para Jesus. Ele sabe tudo. Precisa inventar história para Deus. Ele conhece tudo. São ações humanas que muitas vezes desqualificam, querendo nos colocar acima dos outros, enquanto que o texto sagrado em todo tempo diz que nós temos que ser o quê? Servos, escravos. Acreditamos na predestinação? Óbvio. Porque Deus sabe quem serão os salvos. Nossa doutrina
é óbvia para a eleição. Por quê? Porque Deus em Cristo Jesus nos elegeu para os últimos dias e nos predestinou, diz o texto, porque Ele quis, pelo beneplácito. É a vontade dEle, cara. Ele sabe. É glória dEle. Mas essa ação pertence a nós? Não, gente. Se eu estiver em fé, respondendo em fé, eu manifesto então aquilo que fui conquistado. A vontade de Deus. E a consequência da vontade de Deus, olha o que diz o versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é que falou gratuitamente? Falou em Romanos, não falou? Não falou aqui de novo. 7. No qual temos o que, irmãos? A redenção. Romanos 3. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E agora, diz o versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando o mistério da vontade de quem, irmão? Minha, não da dele. Ele quis revelar a sua vontade. Que glória! Deixa ele resolver. E diz mais, Ele quis, segundo o seu beneplácito, segundo Ele quis, que propusera aonde? Em Cristo, não em nós, em Cristo. E diz mais o texto? De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, quantas coisas? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos, nós agora somos o quê? Herança. O que aconteceu com a herança? Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade é dele, é de acordo com o que ele quer. Então a predestinação, pode procurar na Bíblia, ela é uma qualidade intrínseca a Deus, não é nossa. E se recebemos a predestinação, glórias a Deus, porque a recebemos pela fé em Cristo Jesus. O predestinado, que morreu antes da fundação do mundo. O que diz mais o texto? 12. A fim de sermos nós para o louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em quem? Em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, pagou, até ao resgate da sua propriedade, toda ela, em louvor da sua glória. Essa é a verdade. Então nós podemos voltar a fazer apenas o critério daquilo que nos coloca verdadeiramente espelhando como o doulos do Senhor, os escravos dele. Uma das perguntas é: eu estou satisfeito com o lugar que o Senhor me colocou? Você está satisfeito aonde Deus colocou você? No seu serviço, na sua casa, como filho, como marido, como pai, como pastor, como ovelha, você está satisfeito? Pastor, eu não estou muito satisfeito. É que você não é escravo. Você ainda precisa se rebaixar um pouquinho mais. Outra. De que maneira eu tenho lidado com meus líderes, na vida profissional, na vida da igreja, na vida política? Eu obedeço mesmo o padrão da fé e faço o que a Bíblia diz, ou eu sou um fardo no meu serviço? Um crente chato pra caramba, uma ovelha insuportável.
Você é um cara que vive rasgando a boca para todo canto falando de política, mas não usa Romanos 8, melhor Romanos 10, para orar, como nos diz a palavra do Senhor. Para encerrar, tenho marcado minha geração com meu testemunho. Eu tenho renunciado às minhas conquistas em favor da obra de Deus. O escravo, ele não tem escolha. Nós temos escolhas demais. E quanto mais escolhemos, mais servimos o pecado, mais longe da realidade da fé fugimos. Deus pode mudar isso hoje na sua vida. Se não for pra te servir, deixa.